Olá pessoal, bem-vindo à nossa videoaula sobre Socket Server e Socket Client. Bem, o seu programa Java pode se conectar com programas em outras máquinas que estão rodando na rede ou na internet. Este é um relacionamento cliente-servidor. Bom, para trabalhar na rede, nós precisamos saber de três coisas básicas. Primeira, como se conectar com o servidor. Segunda, como enviar mensagens para esse servidor. E terceira, como receber mensagens desse servidor. Bom, para se conectar com outra máquina, nós precisamos de uma conexão socket. Um socket é um objeto que representa uma conexão de rede entre duas máquinas, onde ambas sabem da existência uma da outra e como se conectar entre si. Para criar uma conexão socket, você precisa saber de duas coisas, ok? Primeiro, o endereço IP desta máquina ao qual você pretende se conectar desse servidor, ok? E segundo, a porta TCP aonde a aplicação que você está querendo está sendo disponibilizada neste servidor, ok? O elo entre os processos do servidor e do cliente é o socket. Ele é a porta na qual os processos enviam e recebem mensagens. De acordo com James Krause, socket é a interface entre a camada de aplicação e a de transporte dentro de uma máquina. O socket permite desenvolver diversas aplicações cliente-servidor, onde clientes e servidores poderiam estar em máquinas diferentes e distantes uma das outras. Os aplicativos do cliente e do servidor utilizam protocolos de transporte para se comunicarem. Quando um aplicativo interage com um software de protocolo, ele deve especificar detalhes, como, por exemplo, se é um servidor ou um cliente. Além disso, os aplicativos que se comunicam devem especificar detalhes adicionais. Por exemplo, o remetente deve especificar os dados a serem enviados e o receptor deve especificar onde os dados recebidos devem ser colocados. Analisando esse esquema acima, a gente percebe o seguinte: tudo acima da interface do socket, na camada de aplicação, é controlado pelo programador ou por quem desenvolve a aplicação. Bom, nós temos dois tipos de serviço de transporte via socket, tá? O confiável, que é orientado à cadeia de bytes ou byte stream, e os datagramas não confiáveis. O protocolo no qual é implementado o primeiro, que é o byte stream, é o protocolo TCP. E o segundo, os datagramas, são implementados na cadeia UDP. Aqui é importante a gente falar a respeito desse protocolo UDP, que ele é tido como não confiável. Na verdade, não é que ele não é confiável, porque se ele não fosse confiável, não estaria disponível para a gente utilizar, correto? A gente ninguém vai disponibilizar uma coisa para você usar que não é confiável, tá? Ele tem esse paradigma aí de não confiável. Por quê? Porque o serviço que é implementado nele não recebe confirmação de envio ou de recebimento, nem de recebimento dos pacotes que são enviados, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Então, o que acontece? Por ele não fornecer esse serviço de confirmação, ele é tido como não confiável, ok? Existe uma nomenclatura específica para se referir a cada lado da comunicação. Nós temos o servidor, né, que fica esperando por conexões de entrada e que fornece determinados serviços para quem está pedindo lá, para a pessoa que se conecta. E nós temos o cliente, que vem a ser a pessoa que vai se conectar nesse servidor e vai solicitar esse serviço, ok? Cada socket tem um endereço único na internet. Esse endereço ele é formado pelo número IP, por isso mesmo que ele é único, né? A gente tem um único IP por máquina, ok? E por um número de porta, que é onde que o serviço é disponibilizado. E devido às grandes dimensões da internet, né? Dimensões globais,
fica impossível que uma pessoa saiba o número IP de cada servidor, né? Por exemplo, se eu perguntar qual é o IP da Globo.com, ninguém vai saber, eu não sei, pelo menos, né? É difícil você saber disso. Então, para evitar esse tipo de problema, foi desenvolvido o protocolo DNS, que é o Domain Name Service. Esse protocolo ele tem a função de traduzir os nomes ou endereços de alto nível das máquinas para os respectivos números IPs dessas máquinas. Ao passar o endereço de um socket de um servidor lá, né, não se passa diretamente o seu número IP. Você pode passar se você souber, tá? Mas sim um nome, né, que um nome é muito mais fácil de você recordar. Ou seja, você passa o DNS desse servidor. Aí o que o protocolo DNS faz? Ele traduz esse endereço, esse nome, por um endereço real, para um número IP real dessa máquina, né? Os sockets podem ser usados para comunicação via qualquer um dos protocolos, ou seja, protocolo DP ou protocolo DCP, tá? Ou TCP, ok? Assim é possível termos tanto comunicação orientada à conexão, quanto a orientada à conexão via UDP também. Vamos falar um pouquinho aqui do socket server, ou socket servidor. Bom, inicialmente, o cliente ele tem que se conectar no servidor para ter essa conexão socket, ok? Para isso, o processo no servidor já tem que estar sendo executado. Ou seja, o servidor já tem que estar aguardando um socket de um cliente e já tem que ter uma porta disponibilizada para esse serviço, tá? O cliente, para fazer essa conexão com o servidor, ele vai criar um socket TCP local. E nesse socket ele vai ter que passar dois parâmetros. Primeiro parâmetro, endereço IP do servidor o qual ele quer se conectar. E o segundo parâmetro, o número da porta TCP, ok? Aonde o serviço está disponível para ele poder utilizar. O que o servidor faz quando o servidor recebe esse socket? O servidor, a gente vai ver o método lá que vai recepcionar esse socket lá do lado do servidor, né? Mas o servidor devolve para esse cliente um outro socket. E nesse socket que o servidor devolve, podem ser enviadas mensagens, textos e etc. Tá? Do ponto de vista da aplicação, a conexão TCP ela é um fluxo contínuo de dados. A mensagem ela é fragmentada em pacotes, né? Não há duplicação de mensagens, né? Ou duplicação de pacotes. O protocolo TCP ele garante a entrega em ordem dos pacotes. A conexão TCP é uma conexão ponto a ponto, tá? Um remetente e um destinatário apenas conectados por sockets. Bom, a gente não tem aqui a intenção de ensinar a linguagem Java ou de fazer nada disso. O que nós vamos explanar aqui nessa videoaula mesmo o que a gente precisa para ter uma conexão socket, quer dizer, o código que a gente vai usar para essa conexão, ok? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu não vou me aprofundar em ports, né? Porque em port vocês sabem que conforme você vai fazendo o seu código, o próprio Java vai solicitando que você faça os imports. Então, para a gente criar um servidor, a gente vai ter que criar um socket servidor, ok? Vamos ter que deixar esse servidor já pronto, esperando uma conexão do cliente. Como que a gente vai fazer isso? Server socket, classe server socket, vamos criar um novo socket no servidor, né, igual a new server socket, e nesse server socket eu não preciso passar dois parâmetros para ele, porque esse é o socket servidor, então ele vai rodar na própria máquina, então eu não preciso passar o endereço IP da máquina, eu passo só a porta onde esse serviço tem que estar disponível, somente o número da porta, ok? Bom, eu
esse sistema ele vai ter que ficar em looping, ele tem que ficar aguardando, porque eu não sei se o cliente vai se conectar agora, se ele vai se conectar daqui a 2 horas, se ele vai se conectar aqui 1h da manhã, né? Então ele tem que ficar aguardando essa conexão. Para isso, eu tenho que criar um loop infinito aqui. Nós vamos colocar isso dentro de um while true, enquanto for verdadeiro, e esse while true vai ficar aguardando a conexão do cliente. Bom, feito isso, dentro desse while, o que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar o meu servidor de prontidão aguardando essa conexão. Como que ele vai saber que chegou uma conexão? Ele vai saber que chegou uma conexão através do método accept do servidor, ok? Esse método accept, ele recebe o socket, tá? E ele devolve o socket. Ele devolve o socket. Então o que acontece? Socket, olha bem, veja bem que aqui, ó, no anterior, né, nós criamos um socket server. O método accept, ele não devolve um socket server, ele devolve um socket, ok? Para o cliente. E é nesse socket que ele devolve que eu posso enviar mensagens, tá? Nesse caso aqui, ó, né, a gente vai enviar uma mensagem porque o método socket, ele tem o output stream. Epa, o que eu fiz aqui? Output stream. Então, o output stream, através desse método, do método output stream, eu posso enviar mensagens para o cliente. Eu recupero o output stream do socket através do get output stream, e utilizo a classe printWriter para enviar uma mensagem para o cliente, ok? Tá? Aqui já é a parte do socket client, que nós já vamos ver daqui a pouco. Bora lá ver como é que a gente vai fazer isso. Esperamos que dê certo. Bom, primeiro nós vamos vir aqui e vamos criar um novo projeto. Vamos colocar aqui conexão. Opa, peraí. O que é isso? File New Project. Java Project. Aqui. Nome do projeto. Não. Demorando um pouquinho, mas eu quero fazer ele pela etapa certa, né? O projeto, o package e a classe. Olha a perspectiva, ok. Ok, pronto, o projeto está aqui. Agora aqui vamos criar um package. New package. Eu vou criar aqui edu.fatec, ok? Files. Pronto, já criamos o package. Agora vamos criar a classe servidor. Vamos começar pela servidor, ok? Que foi quando a gente começou ali. Class servidor. Bom, quando a gente for criar essa classe servidor, a gente já pode criar ela com um método main. Um pouquinho mais fácil. Pronto. Ok. A gente não vai precisar disso aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente já viu que para criar um servidor, nós vamos precisar de um socket. No caso, um server socket. Ok? Vamos colocar aqui server socket servidor.
igual a new server socket, ok? Pronto. Bom, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ele já vai pedir aqui o import, tá bom? E aqui ele está fazendo que... Ah, tá. O que acontece? O server socket, essa classe, tanto a classe socket quanto a server socket, mais algumas, elas podem lançar exceções, tá? Então, no caso aqui, eu não vou tratar essas exceções, eu só vou capturar essas exceções aqui. Vou colocar aqui, throws exception. Ok. Bom, que parâmetro que eu tenho que passar aqui para o servidor? A gente já viu que o servidor não precisa passar o parâmetro IP, tá certo? Eu preciso passar apenas a porta onde essa conexão vai estar disponível. E porta TCP, o que é a porta TCP? Porta TCP, na verdade, é um número de 16 bits, né, que identifica um programa específico no servidor. Por exemplo, o serviço de internet é executado na porta 80, né? Serviço de e-mail na porta 25 e assim por diante. Os computadores atuais têm em média 65.535 portas TCP disponíveis, né? Porém, de 0 a 1023, né? De 0 a 1023 são reservados para serviços conhecidos do sistema operacional, né? E-mail, FTP, internet e etc. Então, a gente vai procurar não usar nenhum número de porta na faixa de 0 a 1023, porque esses números são números de portas reservadas, tá? Então, eu vou usar aqui uma porta 3000, tudo bem? Eu vou colocar 6000, pronto. Tá bom? Pronto, 6000, tá? Já tenho aqui, com essa linha, a minha conexão socket. Muito bem. Como nós vimos lá atrás, o servidor tem que ficar aguardando a conexão do cliente, o socket do cliente. E esse aguardo a gente não sabe quando vai ocorrer, então ele tem que ficar dentro de um looping, né? Então vamos colocar aqui while true, enquanto for verdadeiro, ok? Enquanto for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai ficar aguardando a conexão de um socket. Como que ele vai saber que chegou um socket? Através do método accept, certo? Servidor, ok? Servidor ponto, a gente vai usar o ponto aqui para puxar os métodos accept, ok? Ok, este método accept vai saber quando chegou um socket aqui. E o que o método accept faz? O método accept, ele vai devolver um socket para o cliente. Okay? Ele devolve um método para o método, ele devolve um socket para o cliente. Aqui, ó, o Java já está me pedindo o import da classe socket. Não é o server socket, é o socket. Ok? Aí vem naquela pergunta, o que distingue um cliente de um servidor? Bom, no caso aqui do servidor, eu passo apenas um parâmetro para o servidor, que é o parâmetro porta TCP. No caso do cliente, eu tenho dois parâmetros que eu tenho que passar lá, o número do IP e o número de porta, tá certo? Um utiliza o server socket e o outro utiliza o socket. Pronto. Então, o método accept recebe o socket do cliente e devolve um novo socket. E através deste socket, que
que o método accept vai devolver, eu vou poder escrever uma mensagem lá para o meu cliente, utilizando a classe que nós vimos lá, print writer, ok? Essa classe printWriter, o que ela faz? Ela recebe o output stream do socket, ok? E é através desse output stream que eu posso escrever uma mensagem utilizando a classe printWriter e enviar essa mensagem para o cliente, tá bom? Então, pw é igual a e o printWriter do que? Do socket que o método accept gerou, e eu vou recuperar o output stream, get output stream do meu socket, ok? Recupero aqui. Aqui ele já está me pedindo import da classe printWriter, ok? Pronto. E agora? Bom, agora através da nossa printWriter, ok? Através da nossa printWriter, eu posso escrever uma mensagem println, tá certo? Para o meu cliente, e essa mensagem vai ser: vou colocar aqui, bem-vindo, você está conectado, ok? Bem-vindo, você está conectado. Escrevi a mensagem, essa mensagem vai ser enviada junto com esse socket, e eu posso agora fechar a minha classe printWriter. Certo? Aí está. Eu esqueci alguma coisa aqui, eu fiz uma besteira. Ficando velho vai ficando cego. Pronto. Minha classe servidor já está pronta, ela já tem uma conexão, já tem um método accept que vai ficar aguardando a conexão do cliente, e quando esse cliente se conectar, ele vai mandar para esse cliente, através do socket que o método accept gera, uma mensagem de boas-vindas. Bem-vindo, você está conectado. Ok? E agora? Bom, agora a gente vai fazer a classe cliente. Vamos criar lá a nossa classe cliente. Também vamos já criar essa classe com o método void main, o public static void main, o método main. Ok? Pronto. Vou apagar aqui. Bom, o nosso servidor está lá aguardando uma conexão socket na porta 6000 aqui, ok? Certo? Então, a gente já sabe que para a gente fazer essa conexão com o servidor, nós vamos precisar de um socket, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Já vamos criar aqui um socket, tá? Não um server socket, um socket, tá? E vamos dar um nome aqui, sei lá, que a gente pode colocar aqui uma linha de comunicação
Tudo bem? Igual a 1000 socket. Tá. Ele já está me pedindo um import do socket, tudo bem? Aqui eu tenho que passar então dois parâmetros, correto? O primeiro parâmetro seria o número IP lá do servidor, tá? Ok? 217.124.11, né? Mas escuta, é esse mesmo número do IP do servidor, hein? Será que é? Eu não sei, né? Então vamos usar o DNS aqui, que é muito mais fácil. Vamos criar a minha máquina aqui, localhost, ok? Ele já vai saber que é o meu IP local, é minha máquina local, tá? E vamos, o segundo parâmetro é a porta onde o serviço está disponibilizado no servidor, porta 6000, certo? Tá. Aqui nós temos também aqui, o método throws, tá certo? Ele também vai ser sessões, então já vamos colocar aqui, ó, throws exception. Okay? Então aqui, ó, essa é a linha que a gente vai usar para fazer a conexão. Pois muito bem, a gente já sabe que esse servidor, quando eu mandar um socket para ele, o método accept vai receber esse meu socket e vai me devolver um socket com uma mensagem, tá certo? Como é que eu posso ler essa mensagem que o servidor vai me enviar? Bom, aqui no caso, ó, o servidor, para ele enviar essa mensagem para mim, ele utilizou aqui o output stream do socket que o accept gerou, tá certo? E eu escrevi a mensagem através da classe printWriter, tá certo? Para mandar para o cliente. Muito bem. Se ele me mandou a mensagem com o output stream, como é que eu vou ler essa mensagem? Eu vou ler essa mensagem recuperando o input stream deste socket, tá certo? Mas através de que? Como que eu vou fazer isso? Nós vamos utilizar uma classe que desde o comecinho a gente começou a aprender ela lá, que é a classe scanner, tá? Essa classe scanner, ela vai receber o input stream do meu socket aqui, tá? Então ela vai pegar aqui get input stream do socket, ok? Ele está pedindo aqui o import. Pronto. Ele vai pegar aqui o input stream do meu socket. Muito bem. O scanner vai pegar isso e aí eu posso imprimir na tela do cliente, do meu cliente, no caso na tela do cliente mesmo, a mensagem que o servidor me enviou lá, né? Ok? System out println. Ok? Vou colocar assim, ó. Mensagem do servidor, né? Certo? Vou colocar aqui, vamos dar um espacinho, espaço branco, mais scanner,
meu scanner que eu criei aqui, tá certo? Tá? Com a mensagem, tá bom? E esse scanner, ele vai ter um método que vai me possibilitar ler essa mensagem, que é o método ler a próxima linha, né? Next line. Ok? O método next line. Vou colocar um maisinho aqui, né? O método next line, ele me permite ler a próxima linha, ok? E aí eu posso fechar a minha classe scanner. Scanner.close. Pronto. Aí, criei o meu cliente, muito fácil, muito simples, e o servidor. Bom, como a gente já tinha visto, quando o meu cliente procurar conexão com o servidor já tem que estar aguardando. Então, primeiro vamos rodar a classe servidor. Vamos colocar aqui a classe para rodar. Ok. Vamos colocar, vamos rodar aqui na classe cliente. Então, vou dar uma classe cliente, está aqui a mensagem que o servidor me enviou. Mensagem do servidor, bem-vindo, você está conectado. Tá bom? Para ficar assim um pouco mais destacado, de repente a gente podia colocar isso numa janela, né? Fazer isso aparecer numa janela de layout bem rapidinho. Mensagem da layout. Opa. Mensagem do servidor. Desculpa. Vamos rodar de novo o cliente aqui para ver como é que vai ser a mensagem agora. Opa, vou retirar aqui. Continua deixando aqui, fechando o nosso scanner. Rodando aqui a classe cliente de novo. Está aí a nossa mensagem, uma janelinha. Opa, beleza, né? Mensagem do servidor, bem-vindo, você está conectado. E pronto, ok? Como vocês viram, é muito simples. E eu vou fazer mais uma videoaula ainda. E nessa videoaula a gente vamos procurar fazer um chat, né? Mas um chat um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais melhorzinho, né? Vamos procurar usar umas interfaces gráficas para os clientes, tá certo? E vamos também procurar fazer várias conexões, ou seja, fazer com que o servidor responda, né, a mais de uma pessoa, ok? Obrigada, por hoje é só. Até logo, boa noite.